Empresário flagra a esposa gritando com a faxineira. E o que ele faz choca a todos. Ricardo Almeida estacionou o carro na garagem de sua residência em Higienópolis, São Paulo, 2 horas mais cedo que o habitual. A reunião havia sido cancelada e ele decidiu aproveitar para passar mais tempo em casa. Algo raro em sua rotina de empresário bem-sucedido. Ao abrir a porta de entrada, ouviu gritos histéricos vindos da cozinha que o fizeram parar imediatamente. "Sua incompetente! Olha o que você fez!" berrava Vanessa, sua esposa, apontando o dedo na cara de Rosa, a empregada doméstica que trabalhava em sua casa há 3 anos. "Esse prato era importado, custou mais do que você ganha em 1 mês." Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Nunca havia presenciado sua esposa falando daquele jeito com ninguém. Rosa estava tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentando juntar os cacos de porcelana espalhados pelo chão da cozinha, impecavelmente organizada. "Desculpa, dona Vanessa, foi sem querer. Eu escorregou da minha mão quando estava secando", murmurou Rosa, agachada no chão, suas mãos machucadas pelos fragmentos. "Sem querer. Você é paga para ter cuidado." Vanessa continuou gritando, seu rosto vermelho de raiva contrastando com o blazer bege elegante que usava. "Vocês, essas pessoas, acham que podem destruir as coisas dos outros sem consequência." Ricardo permaneceu parado na entrada da cozinha, observando a cena com uma mistura de choque e repugnância. Sua esposa, sempre tão refinada em eventos sociais, estava se comportando como uma pessoa completamente diferente. Rosa cobriu o rosto com as mãos, claramente humilhada e desesperada. "Vanessa, pare com isso", disse Ricardo, sua voz cortando o ar tenso da cozinha. Ambas as mulheres se viraram surpresas. Vanessa empalideceu ao ver o marido ali, enquanto Rosa tentou se levantar rapidamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Ricardo, você chegou cedo. Eu estava apenas..." Vanessa começou a gaguejar, tentando recuperar a compostura. "Estava apenas o quê? Humilhando nossa funcionária por causa de um prato quebrado?" Ricardo entrou na cozinha, seus olhos fixos na esposa. "Você não entende. Esse prato..." Vanessa tentou se justificar, mas Ricardo a interrompeu. "Eu entendo perfeitamente", disse ele, caminhando até Rosa. "A senhora está bem? Se machucou?" Rosa balançou a cabeça negativamente, ainda assustada demais para falar. Ricardo pegou uma cadeira e a ajudou a se sentar. "Rosa, respire fundo. Vou buscar um copo d'água para a senhora", disse ele com gentileza, dirigindo-se à geladeira. "Ricardo, você está exagerando. Foi apenas um mal-entendido." Vanessa tentou minimizar a situação, mas sua voz soava falsa até para ela mesma. "Mal-entendido?" Ricardo serviu água para Rosa e se virou para a esposa. "Eu presenciei você gritando com ela como se fosse um animal. Isso não é um mal-entendido, Vanessa. Isso é desrespeito e crueldade." O silêncio pesado tomou conta da cozinha. Rosa bebia a água em pequenos goles, ainda tremendo. Vanessa olhava de um para o outro, percebendo que a situação havia saído completamente do seu controle. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. "Ricardo, eu posso explicar. Estou estressada com os preparativos da festa beneficente. Tem sido muito trabalho e eu acabei descontando na Rosa. Isso não vai acontecer de novo." Vanessa tentou uma abordagem mais conciliatória. Ricardo cruzou os braços e observou a esposa por um longo momento. Sua mente estava processando não apenas o que acabara de presenciar, mas também várias situações estranhas dos últimos meses que agora começavam a fazer sentido. "Não é a primeira vez, é?" perguntou ele, sua voz baixa, mas firme. "O que você quer dizer?" Vanessa tentou parecer confusa. "Semana passada, o porteiro do prédio me comentou algo sobre você ter gritado com o entregador de gás. Eu não dei muita importância na época. Pensei que ele estava exagerando." Rosa levantou os olhos e Ricardo pode ver ali uma confirmação silenciosa de suas suspeitas. "Rosa", disse ele, se agachando ao lado da cadeira onde ela estava sentada. "A senhora pode ser honesta comigo. Isso já aconteceu antes?"
A empregada doméstica olhou nervosamente para Vanessa, depois para Ricardo. Suas mãos tremiam segurando o copo d'água. Senhor Ricardo, Ela começou, mas Vanessa a interrompeu bruscamente. Ela não precisa responder isso. Rosa é nossa funcionária, não nossa confidente, disse Vanessa, sua voz voltando a subir de tom. Ela é um ser humano que merece respeito, Ricardo replicou se levantando. E eu fiz uma pergunta simples. Rosa, por favor, seja honesta comigo. A senhora se sente segura trabalhando aqui? Rosa começou a chorar novamente. Suas lágrimas foram resposta suficiente para Ricardo, mas ela ainda murmurou. Senhor Ricardo, eu preciso deste emprego. Tenho 3 filhos para criar sozinha. Não posso me dar ao luxo de reclamar. Que filhos? Vanessa perguntou com desdém. Você nunca me contou que tinha filhos. Porque a senhora nunca perguntou, respondeu Rosa, encontrando coragem de onde não sabia que tinha. Em 3 anos trabalhando aqui, a senhora nunca me perguntou nada sobre minha vida. Ricardo sentiu uma mistura de vergonha e indignação crescendo no peito. Como ele havia permitido que sua própria casa se tornasse um ambiente de hostilidade e desrespeito? Rosa, quantos anos têm seus filhos? Perguntou ele, genuinamente interessado. O mais velho tem 15, a menina tem 12, e o caçula vai fazer 8 no mês que vem, respondeu ela, limpando o nariz com um papel que Ricardo lhe ofereceu. E como a senhora consegue conciliar o trabalho aqui com o cuidado deles? Acordo às 5 da manhã para preparar o café e deixar tudo pronto. Venho para cá às 7, trabalho até às 5 da tarde. Depois vou para casa cozinhar, ajudar com a lição de casa, fazer os afazeres domésticos. Durmo pouco, mas faço o que posso. Ricardo observou Rosa com uma admiração crescente. Aquela mulher trabalhava incansavelmente, mantinha sua casa impecável e ainda assim era tratada como se fosse dispensável. Vanessa, você sabia de tudo isso? Perguntou ele à esposa. Por que eu deveria saber? Ela é paga para trabalhar, não para contar história de vida. Vanessa respondeu com frieza. Porque conhecer as pessoas com quem convivemos todos os dias é questão de humanidade básica, disse Ricardo, sua voz carregada de decepção. Desde quando você se tornou um defensor dos direitos trabalhistas? Vanessa rebateu sarcasticamente. Rosa está bem cuidada aqui. Tem salário em dia, vale transporte, vale refeição. O que mais ela quer? Respeito, disse Ricardo simplesmente. Ela quer ser tratada como ser humano, não como um objeto. Você está sendo ridículo, Ricardo. Uma empregada quebrou um prato caro e eu me irritei. Isso não é o fim do mundo. Não é sobre o prato, Vanessa. Ricardo se virou completamente para a esposa. É sobre a forma como você falou com ela. É sobre o desprezo na sua voz. É sobre você achar que pode humilhar alguém porque paga o salário dela. Rosa tentou se levantar da cadeira, claramente desconfortável por estar no meio da discussão do casal. Senhor Ricardo, talvez seja melhor eu ir embora hoje e voltarmos a conversar amanhã, murmurou ela. Não, disse Ricardo firmemente. A senhora não vai embora no meio desta situação. Rosa, eu gostaria que a senhora ficasse aqui enquanto eu converso com minha esposa. A senhora faz parte desta casa e merece ouvir o que tenho a dizer. Vanessa abriu a boca, provavelmente para protestar, mas Ricardo levantou a mão, pedindo silêncio. Vanessa, preciso que você saiba que o comportamento que presenciei hoje é inaceitável. Não há estresse no mundo que justifique tratar outra pessoa dessa forma. Ricardo, você está exagerando por causa de um momento de nervosismo. Vanessa tentou novamente minimizar a situação. Um momento de nervosismo? Ricardo balançou a cabeça. Rosa, nos últimos meses, situações como essa já aconteceram antes? Rosa hesitou, olhando para Vanessa, com medo evidente. A senhora pode ser honesta. Não vai perder o emprego por dizer a verdade. Ricardo encorajou. Sim, senhor Ricardo. Rosa finalmente admitiu, sua voz quase um sussurro. Quase todo dia tem algo. Se eu demoro um pouco mais para terminar a limpeza, se esqueço de passar alguma roupa, se preparo o café um pouco mais fraco do que ela gosta, sempre tem alguma coisa. Ricardo fechou os olhos por um momento, processando a informação. Quando os abriu,
Olhou para Vanessa com uma expressão que ela nunca havia visto antes. 3 anos, Vanessa. Por 3 anos você tem tratado Rosa dessa forma e eu não sabia de nada. Porque você nunca está em casa. Vanessa explodiu. Você sai cedo, volta tarde, viaja constantemente. Eu fico aqui sozinha lidando com tudo. E quando alguma coisa não sai do jeito que eu quero, eu tenho o direito de me irritar. Você tem o direito de se irritar, mas não tem o direito de descontar sua frustração em quem não tem culpa disso, Ricardo replicou. E se você se sente sobrecarregada, deveria ter conversado comigo, não humilhado nossa funcionária. Nossa funcionária? Vanessa riu com amargura. Desde quando ela é nossa funcionária? Você nem sabe o nome completo dela. Ricardo parou por um momento, percebendo que a esposa tinha razão naquele ponto específico. Ele realmente não conhecia Rosa, além do primeiro nome e do trabalho exemplar que ela fazia. A senhora pode me dizer seu nome completo? Perguntou ele, se virando para Rosa. Rosa Maria dos Santos, senhor Ricardo. Rosa Maria, repetiu ele. E há quanto tempo a senhora trabalha com serviços domésticos? Desde os 16 anos, senhor. Já faz 21 anos. 21 anos, Ricardo repetiu impressionado. E sempre morou em São Paulo? Não, senhor. Vim do interior de Minas Gerais quando era mais nova. Minha mãe ficou doente e eu precisei vir para a capital tentar uma vida melhor. E sua mãe, como está agora? Rosa baixou os olhos e Ricardo percebeu que havia tocado num ponto sensível. Ela faleceu há 5 anos, senhor Ricardo. Câncer. Eu estava trabalhando numa casa em Alphaville na época e não consegui ficar com ela nos últimos dias porque a patroa não me deu licença. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Mesmo Vanessa parecia constrangida com a revelação. Sinto muito, Rosa Maria, disse Ricardo, usando o nome completo dela. Isso deve ter sido muito difícil. Foi sim, senhor, mas a vida continua, né? Os meninos precisam de mim. Ricardo observou aquela mulher com uma admiração crescente. Rosa Maria carregava uma força e uma dignidade que ele raramente vira em pessoas de seu círculo social. Vanessa, disse ele se virando para a esposa, você consegue imaginar carregar essa responsabilidade? Criar 3 filhos sozinha, trabalhar todos os dias ainda por cima sendo tratada sem respeito no local de trabalho? Ricardo, eu entendo que a história dela seja triste, mas isso não muda o fato de que ela é paga para fazer um trabalho e deve fazê-lo direito. Vanessa respondeu, embora sua voz soasse menos convicta que antes. E ela faz o trabalho direito, Ricardo replicou. Nossa casa está sempre impecável. A comida é deliciosa. As roupas estão sempre bem cuidadas. Rosa Maria é uma profissional excepcional e o mínimo que merece é ser tratada com respeito. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Você está fazendo drama por causa de um prato quebrado. Vanessa insistiu, mas sua argumentação soava cada vez mais fraca. Não estou fazendo drama, Vanessa. Estou enxergando quem minha esposa realmente é quando pensa que ninguém está olhando. A frase atingiu Vanessa como uma bofetada. Ela empalideceu e se apoiou no balcão da cozinha. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que a mulher elegante e educada que acompanha nos eventos sociais não é a mesma que grita com a empregada doméstica em casa, Ricardo disse com firmeza. E isso me faz questionar muitas coisas sobre nosso casamento. Rosa Maria se mexeu desconfortavelmente na cadeira, percebendo que a discussão estava tomando um rumo muito pessoal. Senhor Ricardo, talvez seja melhor eu sair mesmo, deixar vocês conversarem com mais privacidade, murmurou ela. Não, Rosa Maria, disse Ricardo. A senhora faz parte desta situação. Sua dignidade foi atacada na própria cozinha onde trabalha todos os dias. A senhora tem o direito de ouvir como pretendo lidar com isso. Como você pretende lidar? Vanessa perguntou, uma tensão crescente em sua voz. Ricardo respirou fundo, organizando os pensamentos. Nas últimas semanas, havia tido a sensação de que algo estava errado em seu casamento, mas não conseguia identificar o quê. Agora,
observando a verdadeira personalidade de sua esposa emergir, muitas peças começaram a se encaixar. Nos últimos meses, tenho recebido comentários estranhos, começou ele. O porteiro do prédio mencionou que você havia sido grosseira com o entregador. A vendedora da boutique onde você compra roupas me disse que você devolveu um vestido de forma muito agressiva. O garçom do restaurante onde comemoramos nosso aniversário de casamento comentou que você havia reclamado do atendimento de forma desproporcional. Você tem conversado sobre mim com estranhos? Vanessa perguntou indignada. Eu tenho ouvido comentários não solicitados de pessoas que nos conhecem. E agora entendo por quê. Ricardo continuou. Você tem um padrão de comportamento, Vanessa. Você trata mal pessoas que considera inferiores socialmente. Isso não é verdade, Vanessa protestou, mas sua voz não soava convincente. Rosa Maria. Ricardo se dirigiu à empregada. A senhora pode ser totalmente honesta comigo agora? Como minha esposa realmente trata a senhora quando estou ausente? Rosa Maria olhou para Vanessa, depois para Ricardo, claramente dividida entre a necessidade de ser honesta e o medo de represálias. Senhor Ricardo, Ela começou hesitante. A senhora não vai sofrer nenhuma consequência por dizer a verdade. Dou minha palavra. Ricardo encorajou. Dona Vanessa. Rosa Maria respirou fundo. Ela não é má pessoa, senhor Ricardo. Mas às vezes, ela fala coisas que machucam muito. Que tipo de coisas? Ela diz que pessoas como eu deveriam ser gratas por ter trabalho. Que se eu não gostar das condições, posso procurar emprego em outro lugar. Uma vez ela disse que eu deveria ter estudado mais, se não queria ser empregada doméstica a vida toda. Ricardo sentiu a raiva crescer no peito. Aquelas palavras eram cruéis e desnecessárias. E como a senhora se sente quando ouve isso? Me sinto pequenininha, senhor Ricardo. Rosa Maria respondeu, sua voz embargada. Me sinto como se não valesse nada. Mas eu preciso do trabalho, então engulo tudo e continuo. Meu Deus, Vanessa. Ricardo se virou para a esposa, sua voz carregada de decepção. Como você pode dizer coisas assim para outra pessoa? Eu estava apenas educando ela sobre a realidade do mercado de trabalho. Vanessa tentou se justificar, mas até ela percebeu como suas palavras soavam vazias. Educando? Ricardo balançou a cabeça, incrédulo. Rosa Maria tem 21 anos de experiência profissional. Ela sustenta 3 filhos sozinha. Ela tem uma ética de trabalho que muitas pessoas do nosso círculo social nem sonham em ter. Que lição você poderia dar a ela? Ricardo, você está distorcendo tudo, Vanessa disse, mas sua voz estava começando a tremer. Estou apenas enxergando a verdade pela primeira vez, ele respondeu. E a verdade é que minha esposa é uma pessoa cruel com quem considera socialmente inferior. O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. Rosa Maria continuava sentada, testemunhando uma das conversas mais difíceis que aquele casal provavelmente já havia tido. Rosa Maria, disse Ricardo, suavizando a voz. Há algo mais que a senhora gostaria de me contar? Alguma situação específica que tenha sido particularmente difícil? Rosa Maria hesitou novamente, claramente relutante em continuar expondo os problemas. Senhor Ricardo, não quero causar mais problemas entre vocês, murmurou ela. A senhora não está causando problemas. Os problemas já existiam, eu apenas não os conhecia, Ricardo assegurou. Por favor, seja honesta. Tem uma coisa que me machuca muito, Rosa Maria finalmente disse, sua voz quase inaudível. Dona Vanessa não deixa eu usar o banheiro social. Ela diz que tenho que usar o banheiro de serviço lá nos fundos, mesmo quando estou limpando a parte da frente da casa. Ricardo fechou os olhos, sentindo uma mistura de vergonha e revolta. E o banheiro de serviço está em boas condições? Funciona. Rosa Maria respondeu diplomaticamente. Rosa Maria, por favor, seja específica. Como estão as condições desse banheiro? O chuveiro não tem água quente. A descarga às vezes não funciona direito. Tem mofo na parede porque não tem ventilação adequada. Ela admitiu relutantemente. E você sabia disso, Vanessa? Ricardo perguntou à esposa. É um banheiro funcional. Vanessa se defendeu. Não precisa ter luxo.
Mas precisa ter condições dignas, Ricardo replicou. Rosa Maria passa 8 horas por dia nesta casa. Ela merece poder usar um banheiro limpo e adequado. Você está exagerando, Ricardo. Todas as casas têm banheiro de empregada, Vanessa argumentou. Ter banheiro separado é uma coisa. Forçar alguém a usar um banheiro em más condições é outra completamente diferente. Ricardo esclareceu. Ele se levantou da cadeira onde havia se sentado e caminhou até a janela da cozinha, observando o jardim bem cuidado de sua casa. Sua mente estava processando não apenas as revelações daquele dia, mas também repensando muitos aspectos de sua vida conjugal. Rosa Maria, posso fazer mais algumas perguntas? Ele disse, ainda olhando pela janela. Claro, senhor Ricardo. A senhora tem algum dia de folga por semana? Tenho direito ao domingo, senhor. Mas às vezes Dona Vanessa pede para eu vir fazer alguma limpeza extra quando tem visita marcada. E nessas ocasiões, você recebe pagamento adicional? Rosa Maria ficou em silêncio, e Ricardo entendeu a resposta. Vanessa, disse ele se virando, você pede para Rosa Maria trabalhar no dia de folga dela sem pagamento extra? Não é trabalho extra, é apenas uma limpeza rápida. Vanessa se defendeu, mas sua justificativa soava fraca até para ela mesma. Qualquer trabalho realizado além do horário normal ou no dia de folga é trabalho extra e deve ser remunerado. Ricardo explicou. Isso não é favor, Vanessa. Isso é direito trabalhista básico. Desde quando você se tornou especialista em direitos trabalhistas? Vanessa perguntou com sarcasmo. Desde que descobri que minha própria casa viola esses direitos regularmente. Ricardo respondeu com firmeza. Rosa Maria continuava sentada, observando o casal discutir. Pela primeira vez em 3 anos, ela sentia que alguém estava levando suas preocupações a sério. Senhor Ricardo, ela disse timidamente. Posso dizer uma coisa? Claro, Rosa Maria. Fique à vontade. Eu gosto de trabalhar aqui. A casa é bonita, o salário é bom e o senhor sempre foi gentil comigo. Eu não quero causar problema no casamento de vocês por causa de mim. Ricardo se aproximou novamente e se agachou ao lado da cadeira de Rosa Maria. Rosa Maria, escute bem o que vou dizer, disse ele olhando diretamente nos olhos dela. Os problemas do meu casamento não são culpa sua. Se minha esposa não sabe tratar bem as pessoas, isso é um problema dela, não seu. A senhora merece trabalhar num ambiente onde seja respeitada e valorizada. Mas eu preciso deste emprego, senhor Ricardo, Rosa Maria disse, sua voz carregada de preocupação. E a senhora vai continuar tendo este emprego, Ricardo assegurou. Mas as condições vão mudar. A partir de hoje, a senhora vai ser tratada com o respeito que merece nesta casa. Ricardo, você não pode tomar decisões unilaterais sobre a nossa casa, Vanessa interferiu. Nossa casa? Ricardo se levantou e encarou a esposa. Você esqueceu que eu pago todas as contas desta casa? E mais importante, você esqueceu que eu tenho valores e princípios que não vou comprometer para acomodar seu comportamento cruel? Cruel? Você está chamando sua própria esposa de cruel? Vanessa perguntou indignada. Estou chamando de cruel porque é exatamente isso que você está sendo. Ricardo respondeu sem hesitar. Rosa Maria é uma mulher trabalhadora, honesta, dedicada. Ela cuida da nossa casa como se fosse dela, e você a trata como se fosse descartável. Se isso não é crueldade, o que é? Vanessa ficou em silêncio por um longo momento, sua expressão alternando entre raiva e algo que poderia ser constrangimento. Eu não percebi que estava sendo tão dura, ela finalmente murmurou. Não percebeu? Ricardo balançou a cabeça. Vanessa, você gritou com Rosa Maria por causa de um acidente, um prato quebrado. Você a humilhou, desrespeitou, fez ela chorar. Como você não percebe que isso é cruel? Talvez eu tenha exagerado hoje, Vanessa admitiu relutantemente. Mas isso não significa que eu seja uma pessoa má. Ninguém está dizendo que você é má pessoa, Vanessa. Ricardo suavizou ligeiramente o tom. Mas suas ações estão sendo más, e isso precisa mudar. Rosa Maria observava a conversa com uma mistura de esperança e apreensão. Nunca havia visto um patrão defendê-la daquela forma,
mas também temia as possíveis consequências quando Ricardo não estivesse por perto. Senhor Ricardo, ela disse hesitantemente, posso pedir uma coisa? Claro, Rosa Maria. Se Dona Vanessa concordar em me tratar melhor, eu gostaria muito de continuar trabalhando aqui. Eu me acostumei com esta casa. É quase como se fosse minha também. As palavras de Rosa Maria tocaram Ricardo profundamente. Aquela mulher, mesmo depois de ser maltratada, ainda demonstrava lealdade e apreço pelo lugar onde trabalhava. A senhora vai continuar aqui, Rosa Maria, ele assegurou. E não só isso. Vamos melhorar suas condições de trabalho também. Que melhorias? Vanessa perguntou, uma tensão evidente na voz. Para começar, vamos reformar o banheiro de serviço. Água quente, ventilação adequada, tudo funcionando perfeitamente. Ricardo começou a enumerar. Rosa Maria vai poder usar qualquer banheiro da casa quando necessário. O pagamento das horas extras será regularizado imediatamente. E, mais importante, ela vai ser tratada com respeito e cortesia por todos os moradores desta casa. Todos? Vanessa perguntou. Todos, Ricardo confirmou, olhando diretamente para a esposa. Sem exceção, querido ouvinte. Se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som da porta da frente se abrindo. Passos rápidos se aproximaram da cozinha e logo em seguida, uma adolescente de cerca de 17 anos apareceu na entrada. Oi, pai. Oi, mãe, disse Marina, filha do casal, parando abruptamente ao perceber a tensão no ambiente. O que está acontecendo aqui? Ricardo olhou para a filha, depois para Rosa Maria, depois para Vanessa. Aquele era um momento crucial, e ele sabia que sua próxima decisão seria determinante para o futuro da família. Marina, disse ele, sente-se. Preciso conversar com você sobre algo importante. Está tudo bem? Marina perguntou preocupada, olhando para Rosa Maria, que estava visivelmente emocionada. Acabo de descobrir que sua mãe tem tratado Rosa Maria de forma inadequada. Ricardo disse, decidindo ser direto. E estamos discutindo como isso vai mudar daqui para frente. Marina olhou confusa de um para outro. Inadequada como? Gritando, humilhando, desrespeitando, Ricardo explicou. Comportamentos que vão contra todos os valores que sempre tentei ensinar a você. Marina ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, para surpresa de todos, ela disse, eu sabia que alguma coisa estava errada. O que você quer dizer? Vanessa perguntou rapidamente. Mãe, eu já ouvi você falando com a Rosa de um jeito estranho, Marina admitiu. Algumas vezes eu estava no meu quarto e ouvia você gritando aqui na cozinha. Eu sempre achei que fosse algo urgente, mas... Mas o que, Marina? Ricardo encorajou. Mas quando eu descia para ver o que estava acontecendo, você sempre parava de gritar e fingia que estava tudo normal. Marina disse, olhando para a mãe com uma expressão de desapontamento. Eu comecei a suspeitar que você estava sendo má com a Rosa quando ninguém estava vendo. O constrangimento no rosto de Vanessa era evidente. Ser confrontada pelo marido já era difícil, mas ser questionada pela própria filha era devastador. Marina, você não entende as pressões que eu tenho. Vanessa tentou se justificar. Manter uma casa deste tamanho funcionando perfeitamente é muito trabalho. Mãe, a Rosa é quem faz todo o trabalho pesado, Marina replicou. Você não faz nem a própria cama. Como pode dizer que tem pressão? Ricardo observou a filha com orgulho. Marina havia herdado seu senso de justiça e não estava disposta a aceitar desculpas esfarrapadas. Marina está certa, Vanessa, ele disse. Rosa Maria é quem mantém esta casa funcionando. Ela merece nosso respeito e gratidão, não nosso desprezo. Pai, Marina se virou para Ricardo. O que você vai fazer sobre isso? Já estou fazendo. Ricardo respondeu. Estabeleci novas regras para como Rosa Maria deve ser tratada nesta casa. E essas regras valem para todos nós. Incluindo a mãe? Marina perguntou, olhando diretamente para Vanessa.
Especialmente para mim, querida. Vanessa respondeu, sua voz baixa e constrangida. Eu cometi erros graves e preciso corrigir meu comportamento. Rosa Maria olhou surpresa para Vanessa. Aquela foi a primeira vez em 3 anos que ouviu algo parecido com um pedido de desculpas. Rosa Maria. Marina se dirigiu diretamente à empregada. Eu sinto muito se minha mãe foi cruel com você. Isso não representa os valores da nossa família. Obrigada, Marina. Rosa Maria respondeu claramente emocionada. Você sempre foi muito educada comigo. E sempre vou ser, Marina assegurou. Você cuida de mim desde que eu era pequena. Para mim, você é parte da família. As palavras de Marina tocaram profundamente Rosa Maria, que começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de emoção e gratidão. Marina, disse Ricardo, você acabou de dizer algo muito importante. Rosa Maria é parte desta família, e membros da família se tratam com amor e respeito. Exato, Marina concordou, olhando significativamente para a mãe. Vanessa estava claramente abalada. Ser confrontada simultaneamente pelo marido e pela filha estava forçando-a a enxergar seu comportamento de uma perspectiva completamente diferente. Eu preciso pedir desculpas, ela finalmente disse, sua voz tremendo. Rosa Maria, eu sinto muito por ter tratado você mal. Não há desculpa para meu comportamento. Dona Vanessa, Rosa Maria começou, mas Vanessa a interrompeu. Por favor, me deixe terminar. Vanessa continuou. Eu fui cruel, injusta e desrespeitosa. Você não merecia ser tratada dessa forma. E eu prometo que isso não vai mais acontecer. Rosa Maria olhou para Vanessa com surpresa. Nunca havia esperado ouvir aquelas palavras. Eu aceito suas desculpas, Dona Vanessa, ela disse gentilmente. Todos nós cometemos erros às vezes. Não, Vanessa balançou a cabeça. O que eu fiz não foram erros ocasionais. Foi um padrão de comportamento cruel que durou muito tempo. Eu preciso me esforçar para mudar verdadeiramente. Ricardo observou a esposa com uma mistura de surpresa e esperança. Talvez ainda houvesse salvação para o casamento, se Vanessa realmente estivesse disposta a mudar. Vanessa, ele disse, eu fico feliz em ouvir você reconhecer isso. Mas palavras são apenas o começo. Preciso ver mudanças reais no seu comportamento. Eu entendo, Vanessa assentiu. E estou disposta a fazer o que for necessário para provar que mudei. Que tipo de mudanças você está pensando? Marina perguntou, claramente cética sobre a sinceridade da mãe. Para começar, vou me desculpar com todas as pessoas que tratei mal recentemente, Vanessa disse. O porteiro, o entregador, a vendedora da boutique, todos eles. E quanto ao Rosa Maria? Ricardo perguntou. Rosa Maria, além das desculpas, gostaria de saber o que posso fazer para compensar o sofrimento que causei. Vanessa se dirigiu diretamente à empregada. Rosa Maria ficou claramente surpresa com a pergunta. Dona Vanessa, não precisa fazer nada especial. Só me tratar bem já está bom. Não, Rosa Maria, Vanessa insistiu. Preciso fazer mais do que isso. Preciso mostrar que realmente mudei. Ricardo observou a conversa com interesse. Parecia que Vanessa estava genuinamente comprometida em mudar seu comportamento, mas ele ainda tinha reservas sobre a sinceridade dela. Rosa Maria, ele disse, a senhora tem alguma sugestão? Algo que tornaria sua vida ou trabalho aqui melhor? Rosa Maria hesitou, claramente desconfortável com a pergunta. Senhor Ricardo, eu realmente não sei, nunca pensei sobre isso. Pense agora, Marina encorajou. O que faria você se sentir mais valorizada aqui? Rosa Maria refletiu por um momento. Bem, tem uma coisa, ela disse hesitantemente. Eu sempre sonhei em poder trazer meus filhos aqui algumas vezes, para eles verem onde eu trabalho, conhecerem vocês, mas nunca achei que fosse apropriado pedir. Por que não seria apropriado? Ricardo perguntou, genuinamente curioso. Porque eles são pobres, Sr. Ricardo. Não têm roupas finas, não falam direito. Eu tinha medo que vocês ficassem constrangidos. Rosa Maria, disse Marina indignada.
Você acha que somos tão superficiais assim? Não, Marina, vocês não. Mas eu me acostumei a achar que minha vida não era boa o suficiente para se misturar com a vida de vocês. Ricardo sentiu o coração apertar. Rosa Maria havia sido condicionada a acreditar que sua família não era digna de conviver com a dele. Rosa Maria, escute bem, ele disse firmemente. Seus filhos são bem-vindos nesta casa sempre. Esta é também sua casa, e sua família é bem-vinda aqui. De verdade? Rosa Maria perguntou, seus olhos brilhando de emoção. De verdade, Marina confirmou. Eu adoraria conhecer seus filhos. Você sempre fala deles com tanto carinho. Eu também gostaria de conhecê-los, Vanessa disse, surpreendendo a todos. Rosa Maria, você pode trazê-los no próximo domingo. Podemos fazer um almoço especial. Rosa Maria começou a chorar novamente, mas agora era pura alegria. Obrigada, dona Vanessa. Isso significaria muito para eles. E para mim. E significaria muito para nós também, Ricardo adicionou. Queremos conhecer melhor as pessoas importantes na vida de quem é importante para nós. O ambiente na cozinha havia mudado completamente. A tensão e hostilidade iniciais foram substituídas por algo parecido com harmonia familiar. Pai, Marina disse, posso sugerir uma coisa a mais? Claro, querida. Que tal darmos um aumento para a Rosa? Ela trabalha muito e merece ser valorizada financeiramente também. Ricardo sorriu para a filha. Marina havia sugerido exatamente o que ele estava pensando. Excelente ideia, Marina. Ele concordou. Rosa Maria, a partir do próximo mês, seu salário será aumentado em 30%. 30%? Rosa Maria repetiu, incrédula. Senhor Ricardo, isso é muito generoso. Não é generosidade, Rosa Maria, Ricardo corrigiu. É reconhecimento pelo valor do seu trabalho. E deveria ter acontecido há muito tempo. E eu gostaria de adicionar algo também, Vanessa disse. Rosa Maria, que tal tirarmos algumas fotos suas trabalhando e montarmos um portfólio profissional para você? Assim, se algum dia você quiser procurar outro emprego, terá referências visuais do seu trabalho. Rosa Maria olhou confusa. Mas eu não quero procurar outro emprego, dona Vanessa. Eu sei, Vanessa sorriu. Mas é importante você ter opções. E é importante que você saiba que seu trabalho é tão valioso que merece ser documentado profissionalmente. Ricardo observou a esposa com surpresa. Aquela sugestão revelava uma perspectiva sobre empoderamento que ele não esperava dela. Essa é uma ideia excelente, Vanessa, ele disse. Rosa Maria, o que acha? Eu nunca pensei nisso. Rosa Maria respondeu, ainda processando a ideia. Seria muito bom ter um portfólio profissional. Então está decidido, Marina disse animadamente. Vamos fazer uma sessão de fotos com a Rosa trabalhando. Vai ficar lindo. E vamos incluir depoimentos nossos também, Ricardo adicionou, testemunhando a qualidade do seu trabalho e seu caráter. Rosa Maria estava claramente emocionada demais para falar. Ela apenas balançou a cabeça, agradecendo com os olhos. Rosa Maria, Vanessa se aproximou dela. Posso te dar um abraço? Para selar nosso novo relacionamento? Rosa Maria hesitou por um momento, depois se levantou da cadeira. As duas mulheres se abraçaram e Ricardo pode ver que ambas estavam chorando. Sinto muito, Rosa Maria, Vanessa murmurou durante o abraço. Sinto muito mesmo. Está tudo bem, dona Vanessa, Rosa Maria respondeu. O importante é que daqui para frente será diferente. Será muito diferente, Vanessa prometeu. Marina se juntou ao abraço e depois Ricardo também. Por um momento, a cozinha foi preenchida por um senso de família verdadeira, onde todas as pessoas eram valorizadas e respeitadas, independentemente de sua posição social. Quando se separaram, Ricardo olhou ao redor e viu algo que não via há muito tempo. Harmonia genuína em sua casa. Bem, ele disse, acho que temos muito o que comemorar hoje. Comemorar? Rosa Maria perguntou. Claro, Marina respondeu. Hoje nossa família cresceu oficialmente. Você sempre foi parte dela, Rosa, mas agora é oficial. E famílias comemoram juntas, Ricardo completou. Que tal pedirmos uma pizza e jantarmos todos juntos aqui na cozinha?
Aqui na cozinha, Vanessa perguntou surpresa. Por que não? Ricardo desafiou. Rosa Maria passa mais tempo nesta cozinha do que qualquer um de nós. É justo que seja ela a escolher onde jantar. Rosa Maria, onde você gostaria de jantar? Marina perguntou. Rosa Maria olhou ao redor da cozinha, depois para a família reunida. Aqui está perfeito, ela disse com um sorriso. Esta cozinha sempre foi meu lugar favorito da casa. Agora, com vocês aqui comigo, está ainda melhor. E assim, enquanto aguardavam a pizza chegar, os quatro ficaram conversando na cozinha. Ricardo perguntou sobre os filhos de Rosa Maria, Marina contou sobre os planos para a faculdade e até mesmo Vanessa compartilhou algumas memórias da própria infância. Pela primeira vez em muito tempo, a casa dos Almeida estava verdadeiramente em paz. 3 semanas depois, em um domingo ensolarado, a casa estava diferente. Rosa Maria havia trazido seus 3 filhos para o almoço prometido. Rafael, de 15 anos, Bianca, de 12 e Mateus, de 8. Mãe, essa casa é igual às que a gente vê na televisão. Mateus sussurrou para Rosa Maria, enquanto observava a sala de estar. É porque mamãe trabalha numa casa muito bonita, Rosa Maria respondeu com orgulho. Ricardo observou a interação com um sorriso. Rosa Maria estava claramente orgulhosa de apresentar sua família e seu local de trabalho. Rafael, Ricardo se dirigiu ao filho mais velho de Rosa Maria. Sua mãe me contou que você está se saindo muito bem na escola. Sim, senhor, Rafael respondeu timidamente. Quero fazer faculdade de engenharia. Que tipo de engenharia? Civil, senhor. Quero construir casas para pessoas pobres. Ricardo ficou impressionado com a resposta madura do garoto. Essa é uma área muito importante, Rafael, e muito nobre também. Marina, Vanessa disse, que tal mostrar para a Bianca sua coleção de livros? Ela me disse que adora ler. Claro, mãe, Marina respondeu animadamente. Bianca, quer ver meu quarto? Tenho centenas de livros lá. Posso mesmo? Bianca perguntou com os olhos brilhando. Pode sim, Marina respondeu, estendendo a mão para ela. E pode escolher alguns para levar para casa. Enquanto as meninas subiam e os homens conversavam na sala, Vanessa e Rosa Maria ficaram na cozinha, preparando o almoço juntas. Rosa Maria, Vanessa disse enquanto temperava a salada, preciso te contar uma coisa. O que foi, dona Vanessa? Nas últimas semanas, tenho pensado muito sobre meu comportamento e percebi que não era só com você que eu era cruel. Como assim? Eu tratava mal várias pessoas. Vendedores, garçons, atendentes. Qualquer pessoa que eu considerava inferior a mim, Vanessa explicou fazendo aspas no ar. Foi um padrão que eu desenvolvi sem perceber. E agora? Como está se sentindo sobre isso? Envergonhada, Vanessa admitiu, mas também determinada a ser uma pessoa melhor. Você me ajudou a enxergar quem eu havia me tornado, Rosa Maria. E não gosto nada daquela pessoa. Rosa Maria parou de descascar os legumes e olhou para Vanessa. Dona Vanessa, todos nós podemos mudar. O importante é querer mudar de verdade. E você acha que eu mudei? Vanessa perguntou, vulnerável. Acho que a senhora está mudando. Rosa Maria respondeu cuidadosamente. Mudança real leva tempo. Mas posso ver que a senhora está se esforçando. Obrigada por ser paciente comigo, Vanessa disse sinceramente. Sei que não mereço sua compreensão depois de como te tratei. Todas nós merecemos uma segunda chance, dona Vanessa. Rosa Maria respondeu com sabedoria. O importante é não desperdiçar essa chance. Durante o almoço, a mesa estava animada com conversas cruzadas. Rafael estava discutindo matemática com Ricardo. Bianca mostrava para Marina os livros que havia escolhido e Mateus estava encantado com as histórias que Vanessa contava sobre viagens. Tia Vanessa, Mateus disse de repente. Rosa Maria havia explicado que eles deveriam chamar os patrões de tio e tia, como sinal de respeito e carinho. Você já foi para Disney? Já, Mateus, várias vezes. Como é lá? É mágico, Vanessa respondeu com genuína alegria. Tem castelos, brinquedos incríveis, personagens de desenho animado andando por todo lugar. Um dia eu vou levar minha família inteira para Disney, Mateus declarou com convicção. Tenho certeza de que vai.
Ricardo disse, sorrindo para o menino. E quando for, quero que me conte tudo. Prometo, tio Ricardo. Depois do almoço, enquanto as crianças brincavam no quintal sob a supervisão de Marina, os adultos ficaram na varanda conversando. Rosa Maria, Ricardo disse, como seus filhos estão reagindo às mudanças aqui em casa? Eles estão muito felizes, senhor Ricardo. Ela respondeu, especialmente por poderem vir aqui. Eles sempre quiseram conhecer o lugar onde mamãe trabalha. E como você está se sentindo com tudo isso? Como se fosse um sonho, senhor Ricardo. Rosa Maria respondeu honestamente. 3 meses atrás eu chorava no ônibus voltando para casa quase todo dia. Agora acordo animada para vir trabalhar. Isso me alegra muito, Vanessa disse. E me entristece saber que fui eu a causa daquelas lágrimas. O passado já passou, dona Vanessa. Rosa Maria respondeu gentilmente. O que importa é o presente e o futuro. Falando em futuro, Ricardo disse. Tenho uma proposta para você, Rosa Maria. Que tipo de proposta? Gostaria que você considerasse estudar, fazer o ensino médio, talvez até uma faculdade depois. Faculdade? Rosa Maria repetiu incrédula. Senhor Ricardo, eu já tenho 37 anos. Não é meio tarde para isso? Nunca é tarde para estudar, Vanessa disse. Nós poderíamos ajustar seus horários para que você pudesse frequentar as aulas. Mas isso custaria muito dinheiro, Rosa Maria argumentou. O dinheiro não seria problema, Ricardo assegurou. Considere isso um investimento no seu futuro e no futuro dos seus filhos também. Rosa Maria ficou em silêncio por um longo momento, claramente processando a oferta. Posso pensar sobre isso? Ela finalmente perguntou. Claro, Ricardo respondeu. Não há pressa, mas saiba que a oferta está sempre disponível. Obrigada, senhor Ricardo. A todos vocês, Rosa Maria disse, emocionada. Vocês estão me dando muito mais do que mereço. Rosa Maria, Marina disse, se juntando à conversa. Você merece tudo isso e muito mais. Você cuida da nossa família há 3 anos. Agora é nossa vez de cuidar de você. Naquele momento, observando sua família, porque Rosa Maria e seus filhos realmente haviam se tornado parte da família, reunida na varanda, Ricardo sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Sua casa havia se tornado um lar de verdade, onde todas as pessoas eram valorizadas e respeitadas. E tudo começou com uma decisão simples: defender o que estava certo, mesmo quando significava confrontar quem ele amava. Algumas semanas depois, Rosa Maria tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ela decidiu aceitar a proposta de estudar. Senhor Ricardo, ela disse numa manhã, enquanto preparava o café da manhã. Pensei muito sobre a oferta de estudar. E qual foi sua decisão? Quero aceitar, Rosa Maria disse com determinação. Quero dar exemplo para meus filhos. Quero mostrar que nunca é tarde demais para crescer. Rosa Maria, que notícia maravilhosa! Vanessa exclamou, genuinamente feliz. Em que área você gostaria de estudar? Pensei em administração, Rosa Maria respondeu. Quem sabe um dia eu possa ter meu próprio negócio de serviços domésticos. Ajudar outras mulheres como eu a ter melhores condições de trabalho. Ricardo sorriu. A ideia de Rosa Maria se tornar empreendedora no setor que conhecia tão bem era brilhante. Esse é um plano excelente, ele disse. E quando você estiver pronta para abrir seu negócio, estarei aqui para ajudar com o que for preciso. De verdade? Rosa Maria perguntou emocionada. De verdade, Ricardo confirmou. Você tem uma ética de trabalho admirável, conhece o setor profundamente e tem uma perspectiva única sobre como tratar bem os funcionários. Você será uma empresária excelente. Meses se passaram e a casa dos Almeida havia se transformado completamente. Rosa Maria estava estudando 3 noites por semana. Marina havia começado a dar aulas de reforço para Rafael e Bianca, e Vanessa havia se envolvido em trabalhos voluntários genuínos, não apenas os eventos sociais que frequentava antes. O sabe, Vanessa disse uma tarde enquanto ela e Rosa Maria preparavam um lanche para as crianças. Tenho uma confissão a fazer. O que é, dona Vanessa? Eu era infeliz antes, Vanessa admitiu. Muito infeliz.
e descontava essa infelicidade em quem estava mais vulnerável, em você. Por que estava infeliz? Rosa Maria perguntou com curiosidade genuína. Porque minha vida não tinha propósito real, Vanessa explicou. Eu comprava coisas, frequentava festas, fazia tratamentos estéticos, mas nada disso me completava. Eu me sentia vazia por dentro. E agora, como se sente? Útil, Vanessa respondeu com um sorriso. Ajudar você a estudar, trabalhar no orfanato, realmente conhecer e valorizar as pessoas ao meu redor, isso me dá propósito, me faz feliz de verdade. Rosa Maria sorriu de volta. Fico feliz em saber disso, dona Vanessa. A senhora merece ser feliz. Nós todas merecemos, Vanessa respondeu. Levei tempo demais para entender isso. Naquela noite, Ricardo estava em seu escritório quando Marina bateu na porta. Pai, posso conversar com você? Claro, querida. Entre. Marina se sentou na poltrona em frente à mesa do pai. Quero te agradecer, ela disse. Agradecer por quê? Por ter defendido a Rosa naquele dia na cozinha, Marina explicou. Por ter mostrado que fazer o que é certo é mais importante do que manter a paz. Marina, eu não poderia ter feito diferente, Ricardo respondeu. Algumas coisas são inegociáveis. O respeito à dignidade humana é uma delas. Eu sei, pai, e foi isso que me ensinou ao longo da vida. Mas naquele dia, eu vi você realmente vivendo esses valores, mesmo quando foi difícil. Foi uma das decisões mais fáceis que já tomei, Ricardo disse honestamente. Difícil foi descobrir que havia permitido que aquela situação continuasse por tanto tempo sem saber. Mas no final, tudo se resolveu bem, Marina observou. A mãe mudou, a Rosa está estudando, todos nós estamos mais unidos. É verdade, Ricardo concordou. Às vezes os conflitos são necessários para nos levar a um lugar melhor. Pai, posso te contar um segredo? Claro. Aquele dia na cozinha me inspirou a escolher minha carreira, Marina revelou. Decidi que quero estudar direito. Quero defender pessoas que não têm voz como a Rosa naquele momento. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas de orgulho. Marina, você não poderia me deixar mais orgulhoso, ele disse. Você vai ser uma advogada excepcional. Aprendi com o melhor exemplo, ela respondeu sorrindo. Um ano depois, a casa dos Almeida estava recebendo uma festa especial. Rosa Maria havia se formado no ensino médio com as melhores notas da turma. Discurso, discurso! Gritava Mateus agora com 9 anos e muito mais confiante. Não, gente, Rosa Maria ria constrangida. Não sou boa com discursos. Mas você tem que falar alguma coisa, mãe, Rafael insistiu. Você conseguiu uma coisa incrível. Rosa Maria olhou ao redor da sala, vendo todos aqueles rostos sorridentes. Seus 3 filhos, Ricardo, Vanessa, Marina e até alguns vizinhos que haviam se tornado amigos próximos. Está bem. Ela finalmente cedeu. Mas vai ser curto. Todos fizeram silêncio, esperando. 1 ano e meio atrás, Rosa Maria começou. Eu pensei que minha vida estava definida, que eu seria empregada doméstica para sempre, que meus filhos teriam as mesmas limitações que eu nunca seria mais do que era naquele momento. Ela parou emocionada. Mas vocês me mostraram que eu estava errada. Me mostraram que todos nós podemos crescer, mudar, nos tornar mais do que achávamos possível. Você fez todo o trabalho duro, Rosa Maria, Ricardo disse. Nós apenas oferecemos oportunidade. Você escolheu aproveitá-la. E agora vem a faculdade, Marina acrescentou animadamente. Daqui a 4 anos, vamos estar aqui comemorando sua formatura em administração. E depois o próprio negócio, Vanessa adicionou. Estou ansiosa para ser sua primeira cliente quando você abrir a empresa. Vocês acreditam mesmo que eu posso fazer tudo isso? Rosa Maria perguntou, ainda com um tom de incredulidade na voz. Rosa Maria. Ricardo se levantou e se aproximou dela. Você criou 3 filhos admiráveis sozinha. Trabalhou incansavelmente por mais de 20 anos. Superou adversidades que muitas pessoas nem conseguem imaginar. E ainda assim, manteve sua bondade, sua dignidade e sua esperança. Se você pode fazer tudo isso, pode fazer qualquer coisa. A sala explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Mais tarde naquela noite,
Depois que todos haviam ido embora, Rosa Maria ficou na cozinha limpando os últimos pratos da festa. Não porque fosse obrigação, há muito tempo ela havia parado de trabalhar durante seus dias de folga, mas porque queria fazer aquilo. Aquela cozinha havia se tornado o coração de sua segunda família. Rosa Maria. Vanessa apareceu na entrada da cozinha. Deixe isso para amanhã. Hoje é seu dia. Está tudo bem, dona Vanessa. Gosto de deixar tudo arrumado, Rosa Maria respondeu. Posso ajudar? Claro. As duas mulheres trabalharam lado a lado em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Rosa Maria, Vanessa finalmente disse, posso perguntar uma coisa? O que quiser. Você me perdoou de verdade? Pelo que fiz com você naqueles primeiros anos? Rosa Maria parou de secar os pratos e olhou para Vanessa. Dona Vanessa, perdoar não é algo que se faz uma vez só, é algo que se escolhe fazer todos os dias. E você escolhe me perdoar todos os dias? Escolho. Rosa Maria respondeu sem hesitar, porque a senhora que era antes e a senhora que é agora são pessoas diferentes. E porque guardar raiva só faz mal para quem guarda. Obrigada, Vanessa disse simplesmente, por me dar a chance de ser uma pessoa melhor. Obrigada à senhora também, Rosa Maria respondeu, por ter mudado, por ter provado que as pessoas podem crescer. Elas terminaram de limpar a cozinha e se despediram com um abraço caloroso, como haviam feito todas as noites no último ano. 2 anos depois, Rosa Maria estava se formando em administração. Mais uma festa na casa dos Almeida, mas desta vez a lista de convidados era muito maior. Colegas da faculdade, professores, outros empregadores que haviam conhecido Rosa Maria através de recomendações de Ricardo e Vanessa, e até algumas antigas colegas domésticas que Rosa Maria havia reencontrado e inspirado a também estudar. Mãe, Rafael, agora com 18 anos e prestes a começar engenharia civil numa bolsa integral que havia conquistado, disse durante a festa. Lembra quando você me disse que estudar era a única coisa que ninguém poderia tirar da gente? Lembro. Rosa Maria sorriu. Você estava certa. E olha só onde isso nos trouxe. Nos trouxe onde, filho? Para uma família maior, Rafael respondeu, olhando ao redor da sala cheia de pessoas queridas. Quando eu era pequeno, nossa família éramos só nós 4, lembra? Você, eu, a Bianca e o Mateus. Agora olha quanta gente nos ama. Rosa Maria seguiu o olhar do filho e viu Ricardo conversando animadamente com um dos professores dela sobre oportunidades de estágio. Marina ajudando Bianca com os preparativos para o vestibular. Agora, com 16 anos, ela queria seguir medicina. Vanessa brincando com Mateus e seus amigos no quintal e dezenas de outras pessoas que haviam se tornado parte importante de suas vidas. Você tem razão, meu filho, ela disse emocionada. Nossa família cresceu muito. E vai crescer mais ainda quando você abrir sua empresa, Rafael adicionou. Você vai ajudar tantas outras famílias como a nossa. Rosa Maria havia finalizado seu plano de negócios como projeto de conclusão de curso. Uma empresa de serviços domésticos que ofereceria condições justas de trabalho, salários dignos, benefícios completos e oportunidades de crescimento profissional para as funcionárias. Rosa Maria. Ricardo se aproximou. Posso roubar você por 1 minuto? Claro, senhor Ricardo. Eles caminharam até o escritório dele, onde Ricardo fechou a porta e se sentou atrás da mesa. Rosa Maria, tenho uma proposta para você, ele disse, abrindo uma gaveta e tirando um envelope. Que tipo de proposta? Quero ser seu sócio investidor na empresa, Ricardo disse, estendendo o envelope. Aqui está um contrato elaborado pelo meu advogado. Eu entro com o capital inicial, você entra com a experiência e a gestão. 50% para cada um. Rosa Maria pegou o envelope com mãos trêmulas. Senhor Ricardo, isso é muito generoso, mas eu não sei se posso aceitar. Por que não? Porque vocês já fizeram demais por mim. O aumento de salário, o pagamento dos estudos, as oportunidades. Eu não quero que pensem que estou aproveitando da bondade de vocês. Ricardo se levantou e caminhou até onde Rosa Maria estava sentada. Rosa Maria, escute com atenção.
Ele disse, se agachando ao lado da cadeira dela. Isso não é caridade. Isso é um investimento inteligente. Você conhece o setor como ninguém, tem uma visão clara de como tratar bem os funcionários e demonstrou uma capacidade de crescimento pessoal que poucas pessoas possuem. Eu estou oferecendo sociedade porque acredito que você vai fazer dessa empresa um sucesso estrondoso. De verdade? Rosa Maria perguntou, seus olhos brilhando. De verdade, Ricardo confirmou. E mais, quero que Marina seja nossa advogada quando ela se formar. Ela está estudando justamente para defender os direitos das pessoas trabalhadoras. Uma empresa de família, Rosa Maria murmurou sorrindo. Exatamente, Ricardo concordou. Uma empresa construída sobre os valores que aprendemos a viver juntos. Respeito, dignidade, crescimento mútuo e amor verdadeiro. Rosa Maria abriu o envelope e leu rapidamente o contrato. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver os termos generosos e justos que Ricardo havia proposto. Senhor Ricardo, ela disse, eu aceito a proposta, mas com uma condição. Qual? Que nossa primeira funcionária seja Dona Vanessa. Como assim? Ricardo perguntou, confuso. Ela me contou que quer trabalhar, que quer ter uma atividade que dê propósito real para a vida dela. Rosa Maria explicou. Que tal ela ser nossa coordenadora de recursos humanos? Quem melhor que alguém que já passou pela experiência de tratar mal os funcionários para garantir que isso nunca aconteça na nossa empresa? Ricardo sorriu, impressionado com a sabedoria e generosidade de Rosa Maria. Rosa Maria, você nunca deixa de me surpreender, ele disse. Essa é uma ideia brilhante. Então, temos um acordo? Temos um acordo, Ricardo confirmou estendendo a mão. Eles apertaram as mãos selando uma sociedade que nasceu de um conflito na cozinha e se transformou numa oportunidade de mudar a vida de muitas pessoas. Quando voltaram para a festa, Rosa Maria pediu a atenção de todos. Pessoal, tenho um anúncio a fazer, ela disse, sua voz forte e confiante. Em 2 meses, estarei abrindo minha própria empresa de serviços domésticos. E não estarei fazendo isso sozinha. Ela olhou para Ricardo, que assentiu encorajadoramente. Senhor Ricardo será meu sócio investidor. Dona Vanessa será nossa coordenadora de recursos humanos e Marina será nossa advogada quando se formar. Ela continuou. Esta empresa vai ser diferente. Vamos oferecer salários justos, benefícios completos, horários flexíveis e oportunidades de crescimento para todas as funcionárias. Porque toda trabalhadora doméstica merece ser tratada com dignidade e respeito. A sala explodiu em aplausos. Rosa Maria olhou ao redor e viu rostos orgulhosos, emocionados e esperançosos. E o nome da empresa? Alguém gritou da plateia. Rosa Maria sorriu e olhou para Vanessa. Nova Casa, ela respondeu, porque para todas nós que trabalharemos lá, será realmente um novo começo, uma nova casa onde seremos valorizadas, respeitadas e amadas. 3 anos depois, Nova Casa havia se tornado uma das empresas de serviços domésticos mais respeitadas de São Paulo, com 15 funcionárias fixas, todas recebendo salários acima da média do mercado, benefícios completos e oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Rosa Maria estava em seu escritório, seu próprio escritório, quando Marina, recém-formada em Direito, entrou com uma pasta de documentos. Tia Rosa, Marina disse. Ela havia começado a chamá-la de tia quando Rosa Maria se tornou sócia de seu pai. Tenho ótimas notícias. Que notícias? O sindicato da categoria aprovou nossa proposta. Nova Casa vai ser a primeira empresa do setor a implementar oficialmente o programa de educação continuada para funcionárias domésticas. Rosa Maria se levantou da cadeira e abraçou Marina. Marina, isso é incrível! Significa que todas as nossas meninas vão poder estudar? Exatamente, Marina confirmou. Com horários flexíveis, mensalidade paga pela empresa e garantia de que não vão perder o emprego por causa dos estudos. Seu pai vai ficar tão orgulhoso, Rosa Maria disse emocionada. Ele já sabe, Marina sorriu, e sugeriu que expandíssemos o programa para outras empresas do setor. Que tal criarmos um instituto educacional especializado em capacitação para trabalhadoras domésticas?
Rosa Maria se sentou novamente, o impacto da sugestão de Marina a deixando momentaneamente sem palavras. Marina, ela finalmente disse, você está sugerindo que criemos algo que pode mudar a vida de milhares de mulheres? É exatamente isso que estou sugerindo, Marina confirmou. Tia Rosa, você sabe melhor que ninguém como a educação pode transformar a vida de uma pessoa. Imagina se pudéssemos levar essa oportunidade para trabalhadoras domésticas de todo o país. Seria um sonho, Rosa Maria murmurou. Mas algo tão grande assim, será que conseguiríamos? Tia Rosa, Marina se sentou na cadeira em frente à mesa. 5 anos atrás, você achava que conseguiria ter sua própria empresa? Não, Rosa Maria admitiu. E há 7 anos, você achava que conseguiria se formar na faculdade? Também não. Então por que agora você duvidaria da possibilidade de realizar algo ainda maior? Marina questionou com um sorriso. Rosa Maria olhou pela janela de seu escritório e viu algumas de suas funcionárias chegando para o trabalho. Mulheres fortes, determinadas, que agora tinham esperança e oportunidades que antes não existiam. Você tem razão, Marina, ela disse, se virando de volta para a jovem advogada. Se conseguimos chegar até aqui, podemos ir mais longe ainda. Então é isso? Vamos criar o Instituto Nova Casa de Educação para Trabalhadoras Domésticas? Rosa Maria sorriu, sentindo uma familiaridade reconfortante naquele momento de decisão. Era a mesma sensação que havia tido quando decidiu aceitar a oferta de estudar, quando decidiu se tornar sócia de Ricardo, quando decidiu sonhar além do que parecia possível. Vamos, ela disse com determinação. Vamos criar o Instituto e vamos mudar a vida de milhares de mulheres. Marina se levantou e estendeu a mão como seu pai havia feito anos atrás na cozinha daquela casa em Higienópolis. Parceiras? Ela perguntou. Parceiras, Rosa Maria confirmou, apertando a mão da jovem que havia visto crescer. Naquela noite, durante o jantar semanal que a família estendia, havia adotado como tradição, Rosa Maria contou a novidade para todos. Um instituto educacional, Vanessa repetiu impressionada. Rosa Maria, isso é maravilhoso. É mesmo, mãe, Rafael concordou. Agora formado em engenharia civil, ele trabalhava numa empresa de construção, mas sonhava em um dia construir moradias populares. Imagina quantas mulheres como você vão poder ter oportunidades melhores. E vocês sabem qual vai ser o lema do Instituto? Rosa Maria perguntou. Qual? Mateus perguntou. Agora com 13 anos ele estava no 8º ano e já falava em seguir administração como a mãe. Nunca é tarde demais para crescer, Rosa Maria respondeu, porque foi isso que aprendi aqui com vocês. Rosa Maria, Ricardo disse, levantando o copo de suco, gostaria de propor um brinde. Todos levantaram seus copos. Um brinde a Rosa Maria, que nos ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em como tratamos as pessoas. Que nos mostrou que a dignidade não depende da posição social, mas do caráter. E que nos provou que o amor de família não precisa de laços de sangue, precisa apenas de respeito, carinho e compromisso mútuo. E um brinde à nossa família, Vanessa adicionou, que nasceu de um conflito e se transformou numa fonte de amor e crescimento para todos nós. A família Nova Casa, Marina gritou animadamente. A família Nova Casa. Todos repetiram em uníssono, brindando. Depois do jantar, Rosa Maria e Vanessa ficaram na cozinha, aquela mesma cozinha onde tudo havia começado, conversando enquanto guardavam os pratos. Vanessa, Rosa Maria disse, ela havia parado de chamá-la de dona há muito tempo. Posso confessar uma coisa? Claro. Naquele dia, quando você gritou comigo por causa do prato quebrado, eu pensei que minha vida havia acabado. Achei que seria demitida, que perderia tudo. E agora? Vanessa perguntou suavemente. Agora eu sei que foi o dia em que minha vida realmente começou. Rosa Maria respondeu com um sorriso. Porque foi o dia em que conheci minha verdadeira família. Nossa família. Vanessa corrigiu, abraçando a amiga. E que família linda nós construímos juntas. Enquanto as duas mulheres se abraçavam na cozinha, o resto da família estava na sala conversando animadamente sobre os planos para o Instituto.
3 gerações reunidas, Ricardo e Vanessa, Rosa Maria e seus filhos, e Marina, todas unidas por laços que transcendiam qualquer diferença social, econômica ou educacional. E na parede da cozinha, numa moldura simples mas elegante, estava pendurado o certificado de conclusão de curso de Rosa Maria, ao lado de uma foto da primeira formatura de funcionárias da nova casa e do projeto arquitetônico do futuro Instituto Educacional. Símbolos de uma transformação que começou com um prato quebrado e se tornou uma revolução silenciosa de amor, respeito e dignidade humana. Fim da história. Agora me contem o que acharam dessa história de transformação e superação. Vocês acreditam que Rosa Maria tomou as decisões certas ao perdoar e construir uma nova relação com a família? Como vocês reagiriam numa situação parecida? Deixem suas opiniões sinceras nos comentários. Queremos muito saber o que vocês pensam sobre essa linda jornada de crescimento mútuo. E não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta.